A paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu falei em um vídeo passado acerca de como Neemias ele superou os obstáculos e agora nós vamos falar hoje uma palavra que o Senhor me concedeu, cujo título é Neemias, aquele que, além de superar os obstáculos em Deus, ele reconstruiu o muro da sua cidade e reconduziu o seu povo para o Senhor. Neemias capítulo 6, versículo 15 diz: Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram, pois, os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que foi o Senhor nosso Deus que fizera essa obra. Glória a Deus. Então, Neemias, além dele ter sido despertado para fazer algo de bom pelo seu povo, algo muito importante, de grande relevância, Deus foi com ele nesse despertamento. E a reconstrução dos muros de Jerusalém era uma tarefa que, aos olhos humanos, era bem dispendiosa, mas ela, com a graça de Deus, foi concluída. No entanto, a obra ainda não tinha terminado nem parado por aí. Existia algo mais, era mais extensa, porque havia, no meio do povo de Jerusalém, muita coisa a se fazer. E apesar de o povo ainda não terem construído as suas casas e somente levantado todo o muro ao redor da cidade, havia uma segunda etapa de continuidade da obra do Senhor no meio daquele povo, que era: o povo precisava se voltar para o Senhor, e para que isso acontecesse, era necessário no meio deles uma grande reforma moral e espiritual. Pouquíssimo sentido teria se apenas eles tivessem parado na construção do muro. Eles, como nós hoje, sem exceção, nós precisamos do Senhor. E o Senhor é o fundamento de tudo que se existe. Tudo se torna vago, sem sentido, se o Senhor não edificar, como diz em Salmo 127. Quer dizer, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia aqueles que trabalham, em vão vigia aqueles que observam. Então, ou seja, se o Senhor não abençoar, não adianta ganhar o mundo inteiro para perder a alma, ou seja, não adianta ganharmos o mundo inteiro, se ter algum status, se ter alguma condição, alguma coisa, e sermos vazios de Deus por dentro, assim como o povo. Não adiantava eles apenas construírem os muros da cidade no âmbito físico e ficar por isso mesmo. Então, muito bem, em 4 etapas eu observo que o povo passou para que os princípios morais do Senhor fossem revalidados na vida deles, para que eles se voltassem ao Senhor. E a primeira etapa é porque o povo de Jerusalém, eles foram convocados a reorganizarem a vida moral e espiritual deles. Então, após ter sido o muro edificado, como diz aqui no capítulo 7, versículo 1, diz assim: Sucedeu mais que depois que o muro fora edificado, eu levantei as portas, disse Neemias. Foram estabelecidos os porteiros, os cantores, os levitas. Eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente ao Senhor mais do que muitos. E eu disse ainda: não abram as portas de Jerusalém, até que o sol aqueça, e enquanto assistirem ali, fechem as portas, e vós trancai-as. E ponha-se guarda dos moradores de Jerusalém,
cada um na sua guarda e cada um diante da sua casa. Quer dizer, após o muro ter sido edificado, Neemias, ele levantou as portas e mandou que trancasse aquelas portas. Para quê? Para que os inimigos não entrassem ali, para que os inimigos não invadissem ali a cidade e o povo. E quando diz aqui, quando ele faz menção desse levantamento das portas, desse assentamento das portas, me faz lembrar 2 versículos muito importantes da palavra de Deus. Um está no Salmo 24, versículo 7, que diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre, aleluia, o Rei da Glória. E como diz também lá em Apocalipse 21, versículo 12, parte da descrição da Nova Jerusalém, diz que ela tem uma alta muralha e ela tem 12 portas. Glória a Deus. Então nós vemos que, glória a Deus, ali aquela edificação vinha da parte do Senhor. E o Senhor precisava estar ali com eles. O povo precisava do Senhor para estar ali com eles. E no tempo de Neemias, as portas, como eu já disse, foram edificadas para que os inimigos não entrassem. Depois disso, pessoas foram restabelecidas para trabalharem para o Senhor e para serem como um modelo do Senhor, podemos dizer assim, para o povo, porque a Bíblia diz aqui que ele estabeleceu os porteiros, os cantores, os levitas e nomeou 2 homens. Um foi Anani, que era irmão dele de sangue, e o outro era Ananias, maioral da fortaleza. Aí diz aqui, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. Então aqui está claramente a razão por que o Senhor tinha tocado no coração de Neemias e aprovado, dado o aval a Neemias para que escolhesse essas pessoas para estarem nesses cargos. Principalmente este aqui, Ananias. Glória a Deus, para ser o maioral de Fortaleza. Ele já era, e para ser confirmado diante do povo, ou seja, para ser uma espécie de líder. Por quê? Porque ele tinha 2 pré-requisitos muito importantes, que ele era fiel, temente ao Senhor, e Neemias diz, mais do que muitos. Depois disso, o restante do povo, a cidade era larga, os muros tinham sido edificados. E depois disso, o Senhor, versículo 5 do capítulo 7 de Neemias, toca no coração dele, para que ele comece a convocar o povo de Jerusalém, que uns estavam por ali, outros estavam em outras imediações próximas, para que se reunissem segundo as suas genealogias, ou seja, cada pessoa pertencia a uma tribo, cada família, cada grupo, para que começasse ali a organização. O Senhor se agrada da organização e quando resolvemos organizar a nossa vida, não só no âmbito das coisas humanas, mas principalmente no âmbito das coisas espirituais, valores morais que terão peso e são validados para a nossa vida eterna, então o Senhor se agrada muito disso. Então, trazendo para o nosso entendimento essas 3 questões a começar. Primeiro, o muro foi reconstruído. No sentido bíblico, é uma menção positiva desta palavra, porque, assim, trazendo para nós hoje, me faz lembrar sobre como devemos construir a nossa vida, em que alicerce. Porque Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, faz uma descrição de 2 homens onde cada um resolveu edificar a sua casa de uma forma diferente. O que edificou na areia, que significa princípios humanos sem Deus, segundo o seu parecer, suas vontades. Então, ali, quando veio os ventos e a dificuldade,
a casa desse foi derribada. Ao passo que o outro que construiu a casa sobre a rocha, e para quem entende de construção muito mais do que eu, sabe que construção com alicerce é demorada, é dispendiosa, mas que no final de tudo vale a pena. Então, mesmo assim, é na nossa vida. Não é fácil viver mais. Se nós optarmos pelo Senhor Jesus Cristo para ser o fundamento da nossa vida, como pedra de esquina, pedra angular, fundamento da nossa vida, fundamento da igreja, aleluia, da igreja do Senhor dele na terra, ele é o cabeça, ele é Senhor dos senhores, então nós estaremos tomando a direção certa para construirmos ou reconstruirmos a nossa vida, porque você pode dizer assim, perdi muito tempo, poderia estar com o Senhor, mas isso não importa. Importa é que se está vivo, se estamos vivos, nós podemos reconstruir a nossa vida no Senhor. Então, esses muros trazendo para os tempos nossos, no bom sentido da palavra, significa construir, edificar a vida no Senhor. Glória a Deus. Então, nós não podemos ficar desnudos, impotentes. Se nós não optarmos em ter o Senhor, a nossa condição espiritual é essa mesmo. Mas se nós optarmos em estar com o Senhor, em estar na presença dele, então ele vai nos abençoar. Outra coisa, quando Neemias construiu os muros, a Bíblia diz que ele assentou as portas e mandou trancar as portas, para que os inimigos não entrassem. Para a nossa vida espiritual, o que significa isso? Significa nós trancarmos a porta, fecharmos todas as brechas, para que o mal não entre na nossa vida, para que o mal não cirande, para que o mal não venha destruir o que Deus tem nos dado, o que temos conseguido, como também a nossa vida, a nossa alma e os nossos corações. Glória a Deus! Quando eu vejo aqui que também Neemias estabeleceu porteiros, cantores, levitas, e um para ser um maioral porque era temente e fiel ao Senhor, ou seja, pessoas estabelecidas, quando é no âmbito humano, são pessoas, vamos dizer assim, tecnicamente bem preparadas, mas no âmbito espiritual, é pessoas com um interior que agrada a Deus para começar. E daí eu pergunto para mim mesmo e para você, quem nós somos? Quem é você? Diante do Senhor estou falando. Não importando o cargo que tem alcançado, as conquistas e riquezas, mas nós como humanos, quem somos nós diante do Senhor? Como temos nos portado? Quem somos? Quem temos sido? Que exemplo temos dado para alguém que nos observa, para a família, para esposa, filhos, para seja lá quem olhe para nós, para liderados, se somos líderes, ou para pessoas que nos observam, quais são os valores que nós temos dado, e será que a posição a qual você tem ou eu tenho, nós temos honrado, feito valer ela com os pré-requisitos que agrada a Deus? Porque aqui para ser cantor, levita, porteiro e para ser o maioral na frente do povo, uma espécie de líder, não era de qualquer forma. Neemias disse, eu escolhi ele porque era fiel e temente ao Senhor. E o Senhor se agrada muito desses pré-requisitos. E se quisermos sermos favorecidos pelo Senhor, abençoados, se quisermos ter a misericórdia de Deus sobre nós, se quisermos parar de vamos dizer, socos no ar, muro em ponta de faca, nos decepcionarmos com a vida por causa das nossas próprias decisões precipitadas e sem Deus, se quisermos, aleluia, termos uma vida melhor, nós precisamos fazer do Senhor o nosso fundamento e procurar melhorarmos como humanos, como pessoas. Glória a Deus! Porque um padrão de qualidade para o Senhor, ele consiste muito mais, ele é muito além, transcendente do que habilidades.
E não é por esse pré-requisito que nós somos promovidos, mas sim, como eu já disse, ter uma consciência tranquila, agradar ao Senhor, estar de conformidade com o que Ele deseja, com o que Ele quer, procurando nos esforçarmos para o Senhor da forma que Ele deseja, então assim o Senhor olhará para nós, terá misericórdia. E isso é o que compõe organizar a vida moral e espiritual, que para começar, além de nós reconhecermos esses pontos, é abrir o coração para o Senhor e fazer o bem. O povo foi convocado, diz aqui, após essas organizações, para, segundo os seus registros, ou seja, o povo tinha um registro, então quem estava longe, quem estava ali, mas que era judeu, que era de Jerusalém, foram convocados para organizarem-se, segundo as suas genealogias, ou seja, segundo os seus registros de nascimentos, quem era da tribo de Levi, quem era da tribo de Judá, quem era da tribo de Dan, quem era da tribo de Naftali, por aí vai. Ou seja, tinha essa organização. Então, buscavam os registros para saber se aquela pessoa estava ou não. E o versículo 64 do capítulo 7 de Neemias diz: estes buscavam seu registro, que, querendo contar sua geração, porém não se achou, pelo que, como imundos, foram constituídos e excluídos do sacerdócio. Então, isso me traz uma lição de grandíssimo pesar e muito importante. É porque muitos hoje dizem assim: Deus é Pai de todos, Senhor, eu tenho fé, eu creio em Ti, Senhor, recebi um milagre, Senhor, eu estava na Tua casa, no templo, Senhor, eu falava de Ti, eu até orava e o Senhor fez grandes coisas. Senhor, eu pertenço ao Teu povo, eu faço parte do povo de Deus, vírgula. Mas tem uma questão. Como diz em Apocalipse 20, versículo 15, que no final do juízo, do grande juízo final, glória a Deus, o nome daqueles que estivessem escritos no livro da vida eram salvos, teriam a salvação eterna. Mas se porventura outros nomes de pessoas não estivessem escritos no livro da vida, seriam lançados no lago de fogo. Então, que o Senhor nos ajude, porque da mesma forma que na genealogia aqui, da organização, estruturação moral e espiritual do povo, para que habitassem ali dentro daqueles muros, foram excluídos os que não se achavam nos registros. Assim também, esta regra, ela também é para cada um de nós. Se não estivermos o nosso nome no registro do livro da vida, nós também seremos como estes, excluídos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. A segunda etapa da reforma espiritual, que o povo teve que se submeter para que acontecesse, que eles foram convocados ao arrependimento e eles experimentaram dentro deles, na alma deles, uma profunda conscientização dos pecados e da culpa deles. Ou seja, Neemias, o tisbita, ou seja, o governador severo, porque esse nome é um nome persa e é essa tradução, ele estava reunindo o povo, não era só para que voltassem a morar e construir as casas, não, porque essa reforma tinha um grande cunho de conotação espiritual. Então, como eu já disse, ter um muro físico, apenas um muro físico edificado, não era o bastante. Então, o que aconteceu no capítulo 8, depois que o povo se reuniu, cada um ficou nas suas tribos, nos seus lugares. Então, a Bíblia diz que um outro servo do Senhor, chamado Esdras,
que era escriba e ao mesmo tempo sacerdote, ele começou a ler o livro da lei, ou seja, a palavra de Deus. E no versículo 3 diz assim: e ele leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei, quer dizer, da alva até ao meio-dia, estava Esdras lendo a palavra santa e gloriosa do Senhor, e o povo, do menor ao maior, estavam atentamente ouvindo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que o próprio Deus assegurou e disse a Josué um dia, que se ele lesse, se empenhasse em colocar esta palavra no coração, segui-la de dia e de noite, ele seria bem sucedido. Está em Josué capítulo 1, versículo 7 ao 8. Esta mesma palavra que o Senhor prometeu tantas maravilhas, tanta vitória, tanta bênção, mas que nos tempos de hoje, muitos têm deixado de ter esta palavra como prioridade quando não querem encaixá-la no modo de vida que querem viver. Muitos a têm desprezado, porque Paulo, ele dizia, certa feita a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, diz: Timóteo, você continua persistindo em ensinar a doutrina, a palavra, não instes em fazer isso, porque haverá um tempo em que o povo terão como comichão nos ouvidos, ou seja, uma inquietação, uma coisa que eles não ouviriam a palavra verdadeira e estabeleceriam sobre eles doutores que falariam fábulas para agradar o povo, e vemos isto muito hoje em dia, não generalizando, mas sabendo que isso existe. O povo, ao invés de ouvir a palavra de Deus, estão empenhados em ouvir, dedicar-se a outras coisas. E o convite do Senhor para nós é: volte os seus olhos, o seu coração, a sua atenção, a sua vida, a sua família para a minha palavra, diz o Senhor, porque assim, cada um fazendo, o Senhor disse que faríamos prosperar o nosso próprio caminho e seríamos bem-sucedidos. Glória a Deus. Na reforma espiritual, em detrimento ao desprezo do Senhor e consequência dos próprios pecados do povo, que foi por isso que aconteceu todo aquele opróbrio sobre eles, veio Nabucodonosor, destruiu o templo, destruiu o muro, destruiu a cidade, eles ficaram sendo cativos da Babilônia, e depois veio o Império Medo-Persa, venceu ali aquele povo da era de Nabucodonosor e tudo, e eles continuavam ali, agora que estavam se reestruturando. Então, quando Esdras leu o livro da palavra, a palavra da lei, glória a Deus, veio sobre aquele povo um profundo pesar, uma profunda tristeza, mas que no momento foi dito a eles para que aquela tristeza fosse reprimida, para que eles se alegrassem no Senhor ao menos um pouco, porque eles tinham padecido demais pelos pecados deles. É o que diz Neemias 8, versículo 10 ao 12. Em um momentinho, eles se alegraram no Senhor. Eu quero dizer que quando nos aproximamos do Senhor, Ele começa a fazer algo maravilhoso na nossa vida e nos alegramos um pouquinho, vemos que Ele está nos abençoando e nos afastamos, mas não é assim para fazer. Porque se quisermos ter a bênção de Deus sobre a nossa vida, enquanto vida tivermos aqui nesta terra, nós precisamos estar dependendo do Senhor sempre para a glória de Deus. E essa convocação não foi só para Esdras ler a palavra do Senhor. Não que isso fosse pouco, porque era o bastante, muito ler a palavra do Senhor, mas é porque o povo tinha que ser convocado também para que eles viessem ao verdadeiro arrependimento e assim fossem perdoados os pecados dele. Capítulo 9 de Neemias
diz assim: e no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel, com jejum, com pano de saco, traziam sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, fizeram confissão ao Senhor dos pecados e das iniquidades de seus pais. Glória a Deus! E levantando-se no posto, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia, e a outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor nosso Deus. Então, uma coisa é nós crermos em Deus. Outra coisa é dermos ouvido a sua palavra. E outra coisa mais maravilhosa ainda é nós confessarmos os nossos pecados e procurar abandoná-los para agradar ao Senhor e termos misericórdia. E muito mais excelente ainda que o ser humano possa fazer é, além dessas coisas, seguir ao Senhor, é estar na presença do Senhor. Após o povo ter feito isso, no capítulo 9, versículo 4 em diante, mostra que o povo ali começaram a orar ao Senhor de forma extensa. E eles se lembraram desde Abraão, que o Senhor foi com Abraão. Depois eles se lembraram que o Senhor tinha liberto eles da mão de Faraó, do Egito, do láteco dos feitores. Que depois eles, no deserto, eles profanaram vamos dizer, o juramento que fizeram com o Senhor. E ali fizeram um bezerro de ouro. E houve grande morte, e depois eles foram se lembrando dos algozes, dos problemas, das dificuldades, das dores, enfim, de muita coisa que eles haviam passado. Eles estavam se lembrando e choravam e disseram ao Senhor assim: Senhor, estamos em grande angústia, mas agora nós assumimos a postura de sermos teus servos, Senhor. Nós vamos fazer um firme concerto com o Senhor. E assim eles fizeram e prometeram, como diz no capítulo 9, versículo 36 ao 38, e diz: Senhor, eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. E ela multiplica os seus produtos para os reis, que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados, e conforme a sua vontade, Senhor. Dominam sobre nossos corpos, sobre nosso gado, estamos numa grande angústia. E com tudo isso fizemos um firme concerto e o escrevemos, e selaram os nossos príncipes, os nossos levitas e nossos sacerdotes. Em outras palavras, eles estavam querendo dizer assim: Senhor, nós reconhecemos que erramos muito diante do Senhor. Nós fomos mesmos pecadores terríveis, mas nós agora queremos ser teus servos, e seja o que for que o Senhor impôs sobre nós, nós assim aceitaremos, e mesmo assim nós faremos um concerto com o Senhor, e nós vamos selar isto, e nós vamos prometer isso diante do Senhor, porque nós queremos, Senhor, a tua bênção. Para esta primeira parte, glória a Deus, do concerto moral e espiritual do povo com o Senhor, glória a Deus, nós vemos aqui, por enquanto, que o povo, eles resolveram fazer e selar, por escrito ali, fazer um decreto, uma resolução de que eles estavam assumindo um compromisso com o Senhor. E eu quero dizer, você que me vê, você que me ouve, você que me escuta, vamos fazer um compromisso com o Senhor. Aleluia! Ele quer de nós, aleluia, não é apenas o coração, como muitos dizem, porque o ser humano, ele é formado de 3 partes, corpo, alma e espírito, e o Senhor nos quer inteiriços para ele. É claro que somos falhos, nós somos imperfeitos e pecadores, mas naquilo que podemos ser conscientizados e naquilo que mudarmos para a glória do Senhor, isto vai agradar muito ao nosso Deus. Segue-se próximo vídeo, parte 2, a reforma espiritual e moral do povo de Deus, com Neemias, e para a glória do Senhor nosso Deus. Deus te abençoe. O assunto
Continua.